Saudações, meu nome é Arthur Ascioli Rosa, eu sou diretor de radioterapia do Grupo Oncoclínicas e presidente do Conselho Superior da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Hoje nós vamos falar sobre o papel da radiocirurgia na oligoprogressão. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar com essa apresentação, e eu queria começar dizendo que a gente vai essencialmente abordar elementos da metástase do câncer de mama não cerebral. A metástase cerebral ela já tem um nível de evidência de literatura bastante consistente, apesar de algumas controvérsias, alguns temas específicos, mas eu acho que foge um pouquinho do que a gente está buscando discutir nessa mesa. O conceito de doença oligometastática é um conceito que foi estabelecido em 1995. Ele é definido como metástases limitadas em número e localização em um órgão ou volume por esses dois autores, e habitualmente estão associadas com melhor prognóstico nas séries cirúrgicas à época, né, e mais recentemente nas séries contemporâneas com radioterapia ablativa. Elementos de pesquisa translacional suportam o entendimento de que se trata de uma biologia mais indolente, né, um comportamento mais peculiar, habitualmente prévio à manifestação da cascata metastática, da doença polimetastática. Em função da dificuldade, inclusive, de se estabelecer elementos para comparabilidade dos estudos, a Sociedade Americana de Radioterapia e a Sociedade Europeia de Radioterapia estabeleceram esse consenso de qualificação do que é a doença oligometastática, muito por conta, como eu disse, da literatura heterogênea. Conseguiu-se consenso em múltiplas questões-chave, das quais se estabeleceu, então, esses elementos, que doença oligometastática é definida de 1 a 5 lesões. Para o tratamento direcionado dessas lesões por radioterapia, o controle do primário ele pode ser opcional, e todos os sítios metastáticos, numa estratégia de tratamento, devem ser abordados com segurança. Para isso, a tecnologia é fundamental, e a recomendação é do uso de uma dose biológica efetiva de mais de 100 Gray-10, né, dentre aquelas combinações de 55 em 5 frações, 54 em 3, 3 de 9. Então, a dose biológica efetiva acima de 100 Gray-10 atualmente está relacionada com melhor desfecho, pelo menos no controle local. Agora, é muito importante dizer que o risco de toxicidade impacta na indicação de tratamento. Toda vez que a gente vai tratar um determinado tumor oligometastático, a gente sempre tem que colocar em perspectiva o controle e a limitação da dose no órgão sadio. A oligoprogressão é diferente da oligometástase, a gente vai ter essa definição um pouco mais à frente. As metástases podem ser, então, sincrônicas e metacrônicas, e a doença polimetastática, quando convertida com tratamento sistêmico em doença oligometastática, também pode ser passível de tratamento com radiação. Importante dizer que é uma ciência em evolução, né? A gente vê que nos últimos 9, 10 anos há um crescimento substancial de publicações. As publicações até então são publicações de uma qualidade um pouco menor, basicamente consistindo em estudos retrospectivos, na maioria das vezes multicêntricos, que gera heterogeneidade, mas a gente já está agora qualificando melhor essa doença, endereçando trials para responder perguntas específicas, né? Então, quando a gente vai desdobrar um pouco mais a questão da oligometástase, a gente tem ainda o conceito de oligometástase de novo, que seria aquela sincrônica presente no diagnóstico inicial, a oligorrecorrência, que é uma doença que aparece após o tratamento definitivo, e o tema da aula, que é a oligoprogressão, que é uma doença isolada que progride em doença controlada pós-tratamento sistêmico. No contexto da doença metacrônica, a gente ainda não tem consenso no tempo de intervalo, usa-se habitualmente 6 meses, mas habitualmente intervalos mais longos de recorrência tendem a denotar uma biologia um pouco menos agressiva e habitualmente são situações onde fica mais estimulado a tratamento. Essa publicação é uma publicação muito interessante, né? É o dilema do dente de leão, que é essa planta que tem uma característica de disseminação, né? de projeção de sementes, né? O próprio vento aqui joga essas sementes, e a discussão de se deve se tratar todo o gramado ou somente a erva daninha, né? Então, nessa discussão desse artigo, a doença oligoprogressiva normalmente é condicionada a um background de doença polimetastática, né, e ela ocorre depois de uma resposta inicial a um tratamento sistêmico, quando a progressão acontece normalmente no número limitado de localizações. Ela tem sido cada vez mais encontrada na prática clínica, principalmente por conta desses tratamentos moleculares de primeira e segunda geração,
e pelo potencial desenvolvimento de subclones de resistência à doença, onde o papel da oligoprogressão, da radioterapia na oligoprogressão passa a ser muito importante, né? Então, ela deve ser considerada que, normalmente, quando presente, está em pacientes com doença mais avançada e no contexto da doença polimetastática. Eu queria trazer alguns elementos aqui para contextualizar da radioterapia ablativa, né? Então, o SBRT, ou a radioterapia de corpo extracraniana, né, de estereotática, ela é definida como uso de doses grandes de radiação, definidas como pelo menos mais do que 6 Gray por fração, entregues de 1 a 5 frações. E ela tem, por conta dessas doses elevadas, algumas características radiobiológicas únicas, né, que geram uma resposta dramática tumoral, e aí o termo ablativo passou a ser utilizado. Então, a gente usa tanto SBRT como SABR com os tratamentos extracranianos estereotáxicos. Então, ela não tem um tempo muito grande de evolução, né? Os primeiros estudos foram descritos no final da década de 1990, especificamente esse estudo japonês, na Kansas, que usou uma tecnologia chamada CT on Rails, né? Que era um acelerador linear, que tinha um tomógrafo, né, dentro da sala de tratamento. Então, existia uma mesa, essa mesa ela girava, fazia a imagem do paciente, girava, garantia que a posição estava correta para a entrega da dose com um pouco mais de precisão. Hoje, essa tecnologia está embarcada nos aceleradores lineares, esse é um acelerador linear de última geração, né, a gente vê os braços robóticos aqui, a gente ainda incorpora outras tecnologias, como o gate, que é um gatilho que dispara a radiação dentro de um movimento específico do ciclo respiratório, o arco volumétrico, que entrega a dose durante toda a rotação do Grantham no eixo do paciente, fazendo que essa entrega seja mais rápida, além de técnicas como o FFF, que fazem com que tratamentos de MRT que duravam antes 15 minutos, 18 minutos, sejam entregues em 1 minuto e meio a 2, com a mesma efetividade. Também para contextualizar, trazer essa publicação com o estudo fase 2, o Saber Comet, um estudo randomizado, open label, multicêntrico, né, do Canadá, Escócia, Austrália e Holanda, com mais ou menos 99 pacientes, com primário controlado com 1 a 5 metástases, e a gente vê que mama estava presente aí em cerca de 1/5 da amostra, né? Esses pacientes tinham que ter expectativa de vida acima de 6 meses e eram submetidos ao tratamento de todas as lesões, com esses fracionamentos diversos aqui, né, sempre buscando um BED elevado, mas o interessante é que no estudo, né, e é um conceito interessante quando a gente vai falar de doença oligometastática, que a tolerância dos tecidos normais não deve ser excedida, né? Então, toda vez que o PTV, que é o volume de segurança do nosso alvo, compromete a dose para cobertura desse PTV está trazendo risco para o órgão sadio adjacente, a gente compromete a cobertura desse PTV, sempre priorizando o órgão sadio. Então, tinha elementos bem específicos de inclusão, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas o endpoint primário é a sobrevida global e toxicidade, qualidade de vida, inclusive número de ciclos de tratamento sistêmico subsequente foram mensurados. Essa é a publicação do segmento desses pacientes, a segunda publicação, mostrando um benefício interessantíssimo no tratamento ablativo em sobrevida global e também em sobrevida livre de progressão. Então, a gente vê aqui que os pacientes que submeteram a Saber em 5 anos tinham uma sobrevida de 42,3%, uma sobrevida livre de progressão de quase 17,5%, e o mais importante de tudo é que o SBRT não trouxe impacto na qualidade de vida. Então, foi um tratamento, a gente vai comparar com uma série de tratamentos sistêmicos que tem, as curvas abrem de forma expressiva, né? Eventos adversos foram reportados, inclusive 3 mortes, né? É importante a gente colocar aqui que essas 3 mortes, possivelmente 2 delas com relação direta à radiação, a pneumonite por radiação, um abscesso pulmonar e uma hemorragia subdural de um paciente que foi à cirurgia por conta de uma úlcera gástrica perfurada. Então, é muito importante que critérios de qualidade, principalmente o uso de tecnologia, façam parte do armamental. Aqui a gente está trazendo alguns exemplos, né? Uma necrose de via aérea, em uma fratura de costela, essa de que a gente tem, de alguma forma, conseguido contornar pelo fracionamento. Então, a gente pode, aumentando o fracionamento, reduzir o risco de comprometimento secundário, né, de toxicidade nessas estruturas. O Saber Comet, então, ele está agora sendo estudado no estudo fase 3, né, inclusive estendendo aí
o número de oligometástases, de oligotumores a serem tratados, de 4 a 10, e a gente espera com ansiedade o resultado desse estudo. Eu estou trazendo aqui agora, então, alguns estudos retrospectivos fase 2, especificamente de doença oligometastática em câncer de mama. Esse aqui para poder mostrar um estudo com 54 pacientes e 92 lesões com metástases extracranianas, primariamente osso e linfonodos. A gente vê que os resultados de sobrevida global, né, em quase 3 anos aqui, são muito interessantes, né, atingindo aí 95%, sem toxicidade grau 3 e com uma toxicidade grau 2 em apenas 2 casos. Né, então, um nível de tolerância bom e um controle de sobrevida muito bom, e a gente chama atenção muito por conta de ser osso. Né? Osso é um elemento de prognóstico interessante quando a gente fala de doença oligometastática. Nessa série aqui, desse estudo retrospectivo fase 2 também, desculpa, esse foi prospectivo, a gente vê que o tratamento hipofracionado, né, em lesões ósseas, ele gera uma sobrevida global de 75% contra não ósseas de 17%. Né? Então, a sobrevida em 5 anos com doença óssea exclusiva de 83%, 10 anos 75%, 31% não óssea, 17% não óssea. Então, a gente, com alguns exemplos aqui, um exemplo de um tratamento de uma mamária interna, numa paciente que teve uma recorrência isolada, o paciente já tinha sido tratado em mama e drenagem, e a gente consegue com bastante precisão, né, e vocês veem que a gente está fugindo aqui de vaso, né, e gerando um espalhamento menor possível para que esse tecido, a utilização da tomografia 4D ou de técnicas para garantir que o ciclo respiratório, né, até o gating, seja endereçado na hora da entrega da dose. Fundamental, então, dizer que imagem é essencial para esse planejamento, né? 10% dos casos de câncer de mama metastático já tem algum tipo de lesão isolada elegível para tratamento local, e a doença oligometastática hoje está compreendendo 20% dos casos de mama metastático. Né? E novos métodos estão chegando aí, está sendo estudado agora um PET-CT com flúor 18 marcado com fluestradiol, né? Supostamente uma avidez maior para esses tumores. A gente pode, de alguma forma, estar conseguindo melhor qualificar esses alvos para tratamento. Né? Então, esse aí é um slide que eu estou trazendo que dá uma visão interessante de que a radioterapia pode participar no contexto da doença metastática em diversas situações, na oligometástase, na oligorecorrência, na oligoprogressão, inclusive na doença metastática disseminada para controle sintomático, e isso só tem sido possível por conta da evolução do tratamento sistêmico. Estou trazendo para vocês aqui da apresentação da ASPRO agora, desse estudo, CURB, né, que é a terapia de consolidação para bloquear a progressão. A gente tem basicamente 3 grandes estudos agora investigando basicamente com o objetivo primário de sobrevida livre de progressão. Né? Um deles já está fechado, que é o estudo canadense, mas essa análise que eu vou mostrar para vocês, a análise interina do CURB, né, que é justamente aquele contexto de uma doença que começa a ser tratada, mostra a resposta, mantém o mesmo tratamento sistêmico, e a gente tem progressão de uma lesão. O que fazer nesse sentido? Eles estão avaliando isso, né? É importante dizer que a definição de oligoprogressão está muito condicionada a exames de imagem extremamente direcionados, né? Tanto usando o RECIST como o PERSIST, que inclui o PET-CT. Então, a definição é uma definição muito importante, mas na análise interina a gente vê que houve um benefício significativo com a adição de SBRT. Basicamente, essa amostra é uma amostra de pacientes de câncer de pulmão e câncer de mama, né? E esse benefício na sobrevida foi mais observado em pacientes com câncer de pulmão e menos em câncer de mama. Né? Os efeitos adversos bem tolerados, similares ao COMET. O interessante é que a progressão, ou seja, a falha nesses pacientes de mama foi muito fora da região tratada. Né? Esses pacientes tinham a doença irradiada controlada, mas progrediam fora. E é interessante que no ASTRO teve essa observação que a gente deve ter sugestionado esses resultados, primeiro porque os cânceres de pulmão, eles eram estratificados pela mutação driver, né, e tinha uma certa restrição de tratamento sistêmico, e no caso do câncer de mama, apesar de a gente estar falando de uma população extremamente de alto risco, né, triplo negativo,
e os de alto risco com receptor hormonal positivo tinham uma miríade muito maior de tratamento sistêmico que, de alguma forma, pode ter impactado. Então, esses estudos certamente estão abrindo portas para que a gente venha qualificar cada vez melhor as estratégias. No ESMO do ano passado, foi publicado um estudo retrospectivo com 620 pacientes, né, dos quais só 27 tinham oligoprogressão, mas onde a gente, acho que é o mais importante trazer aqui que o imunofenótipo passa a ser um fator associado com sobrevida livre de progressão e a primeira linha de tratamento, até por conta, talvez, do risco de mutações excedentes aí com resistência. Esse é um outro estudo também de publicação recente, né, mostrando uma taxa de controle local de 90%, a sobrevida global de 62% numa amostra específica de câncer oligometastático e de oligoprogressão, mas a gente conseguindo identificar alguns elementos que talvez possam vir entrar nas análises univariadas e multivariadas, né, o osso aqui também se sustentando como um fator prognóstico importante, mas a doença oligometastática tendo resultados de desfecho melhor do que a da oligoprogressão. Então, esse estudo aí traz uma série de elementos que podem entrar para avaliação desses estudos prospectivos, traduzindo que, infelizmente, não é one size fits all, né? A gente vai ter que endereçar essas estratégias de forma muito peculiar para cada condição clínica, né? Então, para a recorrência loco-regional, a gente já tem isso estabelecida, né? O padrão de recorrência varia com subtipos moleculares e a radioterapia, de alguma forma, traz benefícios. Estudo interessante, onde pacientes que eram mastectomizados tiveram um desfecho nos triplo negativos pior do que aqueles pacientes que faziam cirurgia conservadora e radioterapia. Essa revisão sistemática, tem alguns autores brasileiros, conseguiu trazer essa realidade para dentro do contexto de doença oligometastática de câncer de mama, né, onde os pacientes HER2 positivo, receptores hormonais positivos, HER2 negativo, tendem a evoluir melhor do que aqueles pacientes triplo negativos, inclusive condicionados no contexto de doença oligometastática, mas sustentando aí os resultados de controle local de sobrevida global extremamente interessantes, com perfil de morbidade também muito baixo e muito tolerável. Aqui alguns exemplos dos estudos que foram incluídos nessa meta-análise, e esse é uma figura que eu acho muito interessante, né? Você vê que, da mesma forma que aquela anterior que eu mostrei, a gente tem papel da radioterapia em diversas situações da doença oligometastática, e acho que o grande desafio hoje é a gente conseguir estratificar e entender qual o melhor paciente e qual a melhor estratégia para cada paciente. Acho que os painéis genéticos devem vir para tentar ajudar a gente nesse sentido, né? Acho que é uma evolução constante. A gente tem alguns parâmetros genômicos aí, como o GARD também, que certamente no futuro devem entrar nessa estratificação. E com a chegada da imunoterapia no câncer de mama, por que não pensar também em efeito abscopal? A gente já vê isso de uma forma corriqueira em alguns tumores, principalmente no melanoma, né? Pode ser que a gente tenha espaço também no câncer de mama. Então, para concluir e me manter nos 20 minutos que me foram dados, né? As oligometástases vêm tendo um crescimento de opções de tratamento. Resultados de fase 2 e retrospectivos são bastante animadores e é fundamental a dependência de tecnologia, até para poder garantir esses níveis de toxicidade toleráveis. É importante a seleção do tratamento e a doença óssea tem uma melhor expectativa de resultado. A oligoprogressão é uma condição cada vez mais prevalente, múltiplas variáveis e cenários clínicos possíveis. É fundamental o estadiamento adequado e a gente chama a atenção para os exames de imagem, e os resultados têm sido bastante animadores. Eu acho que é um caminho aí que a gente vai explorar com bastante expectativa positiva. E especificamente no câncer de mama, o imunofenótipo é um fator de desfecho, tem que estar em perspectiva, e é muito importante também a estratificação dos casos agora nos estudos esses que certamente vão ajudar a gente a definir os limites para a indicação. Com isso, eu queria agradecer a atenção de todos, né, deixar meu e-mail para caso alguém queira contactar, e estou à disposição para discussão, que imagino que deva seguir a conclusão dessas conferências. Muito obrigado.